Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a manifestação que estão convocando para o dia 9 de junho agora, sem ser amanhã, sem ser o próximo domingo, no domingo seguinte, daqui a 2 domingos, lá na Paulista, manifestação pelo impeachment do Lula e do Alexandre de Moraes, apoio ao Rio Grande do Sul, liberdade de expressão e liberdade de manifestação. Acho uma pauta excelente, gostei muito da convocatória aqui e vou fazer umas observações sobre isso daqui. Eu, infelizmente, não vou poder ir no dia 9 de junho. Né? Ainda estou me recuperando da cirurgia e depois eu tenho uma viagem logo em seguida e fica complicado para mim ir dia 9. Mas bacana a manifestação, acho que é legal, gostaria de ir se eu pudesse. Essa notícia foi sugerida por Schneiden e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que eu estou gostando dessa manifestação? O fato dela ter sido puxada por pessoas aqui na internet mesmo, ou seja, não é nenhum político, nem mesmo o Bolsonaro que está pedindo essa manifestação. Isso é uma coisa positiva. Por quê? Porque a manifestação chamada por Bolsonaro acaba carregando um peso nessa história. Se o pessoal fizer alguma besteira, pode acabar prejudicando o Bolsonaro. Então, uma manifestação espontânea que as pessoas vão convocadas pela internet mesmo, tem um potencial menor de ter problema nesse sentido, né? Olha só a manifestação que está fazendo aqui o Space Liberdade, que foi copiado por alguns outros perfis. Eu também republiquei esse chamado aqui na minha página, né? Manifestação. Nós do Movimento Liberdade, escutando o clamor das ruas, convocamos a todos para uma manifestação pacífica e ordeira a ser realizada no dia 9 de junho, às 14 horas, na Avenida Paulista, em frente ao MASP. Diretrizes, cartazes permitidos, no sentido de impeachment do Lula e ou Alexandre de Moraes e apoio ao Rio Grande do Sul. Pedidos por mais liberdade de expressão e liberdade de manifestação. Todas pautas perfeitamente legítimas e aceitáveis. Cartazes proibidos, ofensa à honra ou dignidade de pessoas estão vedadas. Pedir o fim de institucionais também está proibido. Pedir golpe de Estado ou intervenção militar não será admitido. Convidem seus amigos, familiares para participarem, né? Então, eu acho que isso aqui é um excelente começo. A ideia justamente é fazer manifestações populares e justamente de forma pacífica, como o pessoal sempre fez. Forma ordeira, ir lá manifestar, pedir o impeachment do Lula, está mais na hora de começar esse tipo de movimento, porque o Lula está quebrando o país completamente. Se deixar esse cara até o final do mandato, ele não vai conseguir se reeleger. Mas a situação econômica vai ficar muito ruim, vai ser difícil para o próximo presidente, seja lá quem for, fazer alguma coisa, né? Enfim, é lógico, já tem um pessoal aqui reclamando que, mas não é liberdade de expressão, a gente não quer liberdade de expressão, então não pode falar qualquer coisa, tem que proibir determinados tipos de cartazes e coisa e tal. Não, olha só, gente, isso é a grande confusão que muita gente faz com a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é você não ser impedido de falar qualquer coisa na sua página, no seu site lá que você criou, no seu jornal, ou, se você tiver coragem, no seu site do YouTube, no seu vídeo do YouTube, ou no seu canal do Telegram, enfim. Por quê? Porque essas plataformas também não têm obrigação de compactuar com o que você está falando, né? Da mesma forma, a manifestação que o pessoal está convocando, ela não tem obrigação de compactuar com a sua ideia particular. Se você acha que quer intervenção alienígena, intervenção de alguma coisa, sei lá o que você quer, esse tipo de coisa não compactua com o que a manifestação deseja, né? Então eu acho que é excelente esse tipo de coisa. As pessoas têm que diferenciar isso, é o que eu falo. Eu, no meu canal, eu bloqueio um monte de gente, mas bloqueio mesmo. Lulete, Rousseff, Hamet, o pessoal que ama esses ditadores por aí, esse pessoal terrorista, eu bloqueio mesmo, não vou nem ficar discutindo, argumentando, falando nada. Eu só bloqueio, né? E por que isso? Porque eu sou contra a liberdade de expressão? Não, eu sou a favor da liberdade de expressão. Tanto que eu não entro com ação contra pessoa nenhuma. A pessoa pode falar de mim o que ela quiser, mas vai falar em outro canal, pode falar onde ela quiser. Lá no canal dela, ela vai lá e fala. No meu, não vai. Né? Essa é a ideia da liberdade de expressão. A ideia da liberdade de expressão, repara a diferença. Vamos supor, né, já aconteceu algumas vezes das pessoas me ofenderem, né, me acusarem de coisas que eu não fiz e coisa e tal, enfim, já aconteceu um monte de coisa aqui. Vocês estão na internet também há tanto tempo quanto eu, então vocês também já viram esse tipo de coisa, de ameaça, de xingamento e coisa e tal.
Como eu sempre falo, isso daí é besteira, é gente fazendo merda na internet, né? Mas enfim, se eu quisesse realmente fazer censura, o que eu faria? Eu entraria com um processo contra a pessoa, exigindo a retratação dela pelo que ela falou e proibindo ela de falar aquilo. Isso seria um ato de censura. Por quê? Porque eu estou proibindo a pessoa de falar aquilo em qualquer lugar que ela falar isso, eu posso usar a força estatal para obrigar ela a parar de falar aquilo ali. Isso seria censura. O que eu faço não é isso. O que eu faço é bloqueio no meu canal. Você não fala no meu canal. Ah, mas no canal de fulano eu vou continuar te xingando. Beleza, boa sorte. Vai lá ficar me xingando no canal de fulano, de Beltrano, no seu canal. Fique à vontade. Eu sou a favor, eu sou um amante da liberdade de expressão. As pessoas podem falar o que quiser, mas não podem falar no meu canal. Por quê? Porque eu não compactuo com essas ideias. Da mesma maneira, você tem uma manifestação aqui que compactua com algumas ideias, impeachment do Lula e do Alexandre de Moraes, 100%, apoio ao Rio Grande do Sul, liberdade de expressão e liberdade de manifestação. Todas essas pautas aqui eu concordo, todas elas. E, de quebra, está proibindo ofensa à honra ou à dignidade das pessoas, estão vedadas. Por que isso? Ok, eu concordo, eu adoro xingar as pessoas, é verdade, eu sei que todo mundo gosta. Mas a verdade é que a gente tem que lembrar que se você der margem para esse tipo de coisa na manifestação, o que vai acontecer é que o pessoal vai usar isso para dizer que foi uma manifestação não democrática, para censurar os vídeos da manifestação, para dizer que foi pequena, para criticar a movimentação. Então é muito importante que a manifestação seja no sentido das coisas que foram apoiadas abertamente aqui, né? Essas são as pautas. Ah, mas eu acho que tinha que ter intervenção militar, eu acho que o exército tem que chegar lá e acabar com tudo e coisa e tal. Eu não sei em que país você vive, porque, sinceramente, aqui no Brasil já está mais do que claro que o Exército não vai fazer isso, e se fizesse seria pior ainda, porque o Exército é esquerdista pra caramba, no final das contas, se tivesse intervenção militar seria ainda pior no final das contas. Mas você tem o direito de achar isso, eu concordo, você tem o direito a fazer isso. Marca a sua manifestação para um outro dia, aí vai lá, chama a galera da intervenção militar e faz a manifestação no outro dia, né? Pedir fim das instituições constitucionais, ou seja, pedir o fim do STF. Ok, eu concordo, sempre que o pessoal pedia fim do STF, não era o fim do STF acabar com o STF, porque nem faz sentido, a justiça tem que ter uma instância máxima. Se você acabar com o STF, a instância máxima vira o STJ. Mudou o quê? Não mudou nada. É igual aquela piada que o pessoal fala que descobriram que a maior parte das mortes em acidente de trem é no último vagão. Então vamos tirar o último vagão, né? Vocês entendem por que isso não resolve, né? Porque aí um outro vagão vai ser o último vagão. Então tirar o último vagão nunca resolve, porque sempre vai ter um último vagão no trem, né? Da mesma forma, acabar com o STF não faz sentido, né? O que o pessoal criticava nesses casos era tipicamente a composição atual do STF, que é altamente esquerdista, altamente bajuladora do Lula, como a gente tem visto realmente ser o caso, né? Então o que o pessoal criticava era isso, não era acabar com o STF como instituição, era simplesmente tirar esses membros do STF que as pessoas não gostam. Eu concordo nesse aspecto, também não gosto de muitos dos membros do STF, né? Então, ou seja, o que eles estão fazendo aqui está perfeito, eles estão evitando as pautas que seriam críticas, pautas que, na verdade, é de uma minoria que quer intervenção militar, golpe de Estado, esse tipo de coisa. Ninguém quer isso, eu nunca quis isso, sempre deixei claro para todo mundo que não quero isso. Milico no governo, no Brasil, só piora a situação, cara. Deixa os militares lá pintando meio fio, quietinho no canto deles lá. Né? No dia que tiver uma guerra, a gente vai chamar os militares. Aí os milicos têm que agir. Aí, se eles não fizerem a coisa certa, eu concordo em criticar eles. Mas ninguém quer milico na política, não resolve. Esse pessoal é sócia pra caramba. E as instituições constitucionais, fim do STF, também não faz sentido. Então, cara, concordei perfeitamente com coisa aqui. E se você discorda, se você quer mais liberdade de expressão, faz a sua manifestação em outro canto. De novo, liberdade de expressão é o direito seu de falar pelos seus meios. Não é o direito de você parasitar o meio de outras pessoas para dar a sua mensagem, né? Então, é o que eu falei para aqui, eu deixei muito claro quando eu fui quase perdi meu canal aqui no YouTube no final de 2020, que eu mudei minha mentalidade. Eu falei, não, eu discordo do motivo pelo qual o YouTube deu o flag nos meus vídeos, né, baniu meus vídeos, e você sabe, aqui no YouTube tem uma política de 3
strike, se você toma o terceiro strike, você perde a conta. Eu tomei 2 strikes no final de 2020. Então, mas eu tomei a decisão, falei, não, beleza, concordo, ok, é verdade, o YouTube é uma empresa privada, ele tem o direito de ter as regras dele, eu posso não concordar com as regras do YouTube, mas eu tenho que seguir essas regras. E de lá para cá, por exemplo, eu nunca mais fiz críticas à pandemia, que eu faço uma criticazinha muito leve, uma coisa muito light, coisa e tal, né? As críticas de verdade que eu tenho à pandemia, eu faço lá no meu outro canal, no Opinion Free Market, lá no Rumble e no BitChute e no Odyssey. E eu podia botar no Twitter também, né? O Twitter também tem dado uma abertura maior para isso. Mas enfim. Então, no final das contas, é isso. Você tem o direito à sua liberdade desde que você não parasite o sistema de ninguém. Aqui no YouTube, bem ou mal, eu estou dentro do YouTube. Eu tenho que respeitar as regras que foram colocadas pelo YouTube lá no código de honra. Eu até discordo de algumas vezes. Eu critico, entro com ação, entro com aquele recurso deles ali, né? Não com ação jurídica, mas com recurso lá do YouTube, coisa e tal, quando eu discordo, mas a verdade é que as regras são essas. Então, enfim, tá aqui, tá convocado o pessoal, dia 9 de junho, agora, daqui a 2 domingos, lá na Paulista, vai ser uma manifestação muito legal. Pequena, não precisa ser nada muito grande, o importante é mostrar, é começar esse movimento, para o pessoal empolgar e crescer essas manifestações, né? Eu vou estar acompanhando isso certamente no dia 9, não vou poder estar presencialmente, mas vou estar acompanhando.